É muito importante quando a gente consegue alcançar falar de Deus. E eu fico muito sempre atento a tudo o que acontece no culto, porque Deus começa a falar conosco no dia, desde o momento que nós saímos de casa, e Ele formaliza isso quando nós nos reunimos para cultuá-lo. E é muito glorioso ver a ação do Espírito Santo, porque, não sei se os irmãos puderam perceber, todos os louvores que nós louvamos têm a ver com o texto que nós vamos agora meditar. Eu sempre, quando vejo essa redundância, vejo a seriedade de Deus no falar. Deus, quando fala uma coisa só, é porque quer que nós venhamos dar atenção. É igual aquela palavra que Jesus dizia: em verdade vos digo. Essa dúplica verdade era para chamar uma atenção a algo que era importante e verdadeiro, digno de nota, algo que tínhamos que guardar no nosso coração. E assim Deus tem falado de uma só voz a respeito daquele que há de nos guiar. Meus amados irmãos, uma coisa é certa: nós só podemos ter dois guias na vida. Um guia, o Senhor, e outro guia, o adversário das nossas almas. Não tem para onde correr. Ou o Senhor será o nosso pastor, ou o outro há de nos influenciar. O que nós precisamos entender e ser inteligente o suficiente para perceber: um nos levará ao que vamos ver aqui, o outro nos levará à desgraça. E é uma desgraça, é do começo ao fim. Alguns ainda se iludem, porque aparentemente, por um breve momento, possam se dar bem em alguma coisa, mas logo depressa vem o tapete ser puxado, vem as coisas indo de ladeira abaixo, e no final recebem o justo juízo e castigo, que é uma vida eterna sem Deus. Nós precisamos entender isso, porque quando Jesus diz aqui o que vamos meditar, o que louvamos, é algo extraordinário. Deus deu a cada um de nós, sem merecermos, a oportunidade de tê-lo como pastor, de tê-lo como nosso guia, de tê-lo como nosso protetor, de sermos sua morada, sua casinha. E isso nós não podemos abrir mão, não podemos deixar passar. É inteligente e racional compreender que é melhor ter Jesus como nosso guia e pastor do que ter como Satanás o nosso influenciador. O que eu gostaria que os irmãos pudessem prestar atenção é esse salmo que Davi escreveu. É quase unânime o entendimento que Davi escreveu esse salmo velho, já idoso. Então, um homem que já tinha experimentado muitas coisas com Deus, tinha vivido muitas experiências, agora ele escreve este salmo da profundeza do seu coração, mostrando para nós quando verdadeiramente nós somos ovelhas do Senhor. Se Ele é o meu pastor, sou sua ovelha. Ah, e quão privilegiados e agraciados são aqueles que são ovelhas do Senhor. Vamos ver aqui. Eu quero que você coloque isso no teu coração. Se isso é uma realidade na sua vida, se é isso que você quer para você, se você se ama, se você quer ter uma vida maravilhosa. Quando eu falo maravilhosa, é por ter Deus. É esse salmo aqui. Ele já começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Isso aqui é uma afirmação de posse, mas de uma certeza muito grande. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor. É Ele que tem guiado a sua vida, é Ele que tem te conduzido. O Senhor é o teu pastor. Davi está afirmando: o Senhor é o meu pastor. E que nós também possamos assim afirmar:
o Senhor é o meu pastor, e sendo o meu pastor, aleluia, nada me faltará. Nós precisamos entender o contexto em que Davi escreve este salmo. Davi foi pastor. Davi tinha em mente o contexto do que era ser um pastor naquela terra e naquela época. E o pastor, ele era aquela pessoa devotada a guiar, a conduzir a sua ovelha. Você consegue perceber, se Deus é o teu pastor, Ele terá, sim, a responsabilidade de te guiar, de te conduzir, de te levar. E tendo Ele como pastor, de fato, temos tudo o que nós precisamos ter. O pastor, aquela figura no Oriente, era aquele que era o provedor, o cuidador, era aquele que amava a sua ovelha, que colocava diante dela tudo o que lhe era necessário. Esse é o pastor. Nada me faltará, de nada tenho falta. O resumo é o mesmo. Sendo Deus o meu guia, Ele me provê tudo o que preciso. E continua. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha é um animal sensível, um animal frágil, que requer cuidados específicos e a todo tempo. Quando ele diz aqui que o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, é que o pastor conduzia as suas ovelhas no arado verde, para que elas pudessem se alimentar. Essas águas de repouso, porque ela não podia beber na correnteza, senão era levada. Então, perto da correnteza, o pastor faz um córrego para que as ovelhas possam beber daquela água tranquila. O cuidado do pastor com a sua ovelha é algo extraordinário, e é o mesmo cuidado que o pastor ele tem com a sua ovelha, que o pastor tem conosco, que ele quer ter. E eu te pergunto, você tem sentido e vivido esse cuidado? Você tem percebido esse cuidado na sua vida? Você tem buscado esse cuidado na sua vida? Que privilégio tem aqueles que são cuidados pelo Senhor. Ser levado a um lugar onde possa se alimentar, e a um lugar onde as águas não vão levá-lo, águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor não quer perder a sua credibilidade e nem ser taxado como aquele que cuida mal de suas ovelhas. Deus jamais permitirá que tal coisa seja apontada a ele. Por isso ele cuida muito bem das suas ovelhas, daqueles que estão sob os seus cuidados. Eu quero que os irmãos consigam viajar nessa figura do pastor do Oriente, para compreender o que verdadeiramente é ser ovelha do Senhor, é estar sobre ter a esperança em Deus, é estar sobre o cuidado de Deus, é estar verdadeiramente confiando em Deus. Porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer que pensemos hoje. Ele conduz a isso. Volto a dizer, a um outro guia. Jesus vai dizer lá em João que ele é o verdadeiro pastor, tem cuidado de suas ovelhas, mas há um mercenário que não cuida das ovelhas. Quando ele vira o lobo, ele pula e foge e deixa as ovelhas se perderem. A tristeza hoje é perceber que as pessoas elas não querem receber o cuidado do pastor verdadeiro, que é o Senhor. Elas querem ser tratadas assim, sem cuidado, sem vida, sem esperança, sem nada. O falso pastor, o mercenário, não está preocupado se a correnteza vai levar a ovelha embora. O verdadeiro pastor está
cuidando da ovelha com todo zelo, por amor ao nome dele. Ninguém pode dizer que o Senhor é um pastor ruim. Ninguém pode dizer que o Senhor não sabe pastorear suas ovelhas. Ninguém pode dizer que Ele não sabe cuidar das suas ovelhas. Ele zela pelo nome dEle. Então, se verdadeiramente a Ele pertencemos e dEle somos ovelhas, irmãos, realmente nada vai faltar. Realmente o nome dEle será glorificado, porque será visível por amor ao nome dEle, que Ele cuida bem dos seus. Que nós venhamos a desejar ser cuidados por Ele, que venhamos colocar no nosso coração essa certeza: Deus é aquele que quer o meu bem, e dele nós não podemos nos apartar. Deus está falando conosco o seguinte: se sofrermos por não tê-lo como pastor, a culpa é toda nossa, porque Ele está dizendo aqui, desde o começo, que Ele quer ser o nosso guia, quer cuidar da gente, no nosso caminho, na nossa vida, nos levar, nos refrigerar a alma, nos levar no lugar bom de pasto, a águas de descanso. E Ele faz tudo isso porque nós não merecemos, mas por amor ao nome dEle, para que todos digam: Ele é o bom pastor, o verdadeiro pastor, o sumo pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse pronome tu é Davi falando de Deus agora o seguinte: Senhor, eu pude experimentar a tua presença na minha vida toda. Ele pôde experimentar o cuidado de Deus a vida toda. Então não importava aonde e qual circunstância ele viesse viver, o importante é saber que Deus estava com ele. Aleluia. A presença de Deus era visível com ele, e é isso que nós precisamos ter e experimentar. O bom pastor não vai nos tirar de certas situações, mas Ele estará conosco em cada uma delas, nos dando força, ânimo, vigor, nos sustentando, sendo aquele que está do lado, que não foge. Não importa o vale que eu venha passar, sombra da morte, eu não temo, porque a tua presença está comigo. É interessante às vezes as pessoas se sentirem só, as pessoas se sentirem vazias. É uma reflexão que precisamos ter. Se nós nos colocarmos aos cuidados do pastor verdadeiro, nós não teremos falta de nada. Nós não precisaremos ser validados por ninguém. Nós não precisaremos estar carente de nada. O Senhor, sobretudo, a presença dEle é real. Ele é o pastor. E o cenário era esse: o pastor conduzindo as suas ovelhas ao que comer, ao que beber, protegendo as ovelhas do perigo iminente, do lobo, do animal feroz. Todo o tempo estava ali o pastor com cuidado. Imagina Deus, irmãos, todo o tempo agindo conosco assim. O que temos que questionar é: eu sou verdadeiramente ovelha do verdadeiro pastor? Alguém vai me pastorear? Ou o sumo pastor, que é o que Davi está contemplando aqui, já idoso, ou o outro? E como o outro tem feito aí conduzindo as pessoas? A ruína, as drogas, os vícios, as perturbações, a desgraça. Isso traz o que de bom? Nada. A juventude perdendo sua mente, perdendo sua vida, não chegando a lugar nenhum, não entendendo isso muito bem, e às vezes reclamando da sorte. E está dizendo o seguinte: por que você vai deixar isso te guiar, se você pode ter um bom pastor te auxiliando, te conduzindo, estando contigo nas tuas maiores dificuldades? Eu não temo, porque não estou só.
estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Essa ferramenta que o pastor no Oriente ele usa, aquela que tem a dobrinha na ponta, é que ele usa para guiar a ovelha, para contar as ovelhas, para trazer as ovelhas para perto de si. Ele traz no seu peito para examiná-la, para cuidar. Aí aquela ovelha que talvez andou no bando o dia todo, quando está sendo recolhida e contada, ela sente o calor, o conforto e o consolo do pastor. A tua vara e o teu cajado me trazem para perto de ti. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que privilégio extraordinário esse. Vivemos numa realidade tão difícil. Talvez andando no bando das ovelhas nós somos ultrajados, atacados, por a nossa rebeldia nós entramos em caminhos, em veredas que não deveria. Nenhum pastor pega o seu cajado, seu bordão, traz para perto, sempre para sentir o seu calor, sua presença, seu afago, para que entendamos que não estamos só. Deus tem cuidado de nós. E é um pastor individual, ainda que de muitas ovelhas do rebanho todo. Com o cajado ele traz uma a uma. É o cuidado de Deus um a um. Não importa se somos 9, 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus vai cuidar de você, exclusivamente de você, só de você. Se você for ovelha dele, você vai sentir o cheiro dele, você vai sentir a presença dele, sentir o cuidado dele. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A gente tem a visão de quando fala mesa, a gente já acha mesa, né? Mesa. Aí a gente já sai da visão da ovelha e vai para o ser humano, errado. Continuamos ainda a falar de ovelhas. Toda a planície reta era tido como uma mesa. Então o que ele está dizendo é o seguinte: num lugar reto, plano, aonde as ovelhas pastavam, havia ali perigos iminentes. E o que está dizendo aqui é o seguinte: ainda dentro desses perigos iminentes, aonde o pastor fazia ali uma muretazinha de pedra, deixava só uma frechinha e era ele que ficava na porta, impedindo as ovelhas de sair e os lobos, os adversários, de entrar. Nesta mesa, nesse lugar plano, nesse lugar onde elas pastavam, onde ele preparava tudo isso, ele unge a minha cabeça com óleo, ele examinava o ferimento da ovelha e derramava unguento no seu chifre e no seu ferimento para espantar as moscas. Você consegue ver a minúcia aqui? As dores, as feridas, as mágoas, as tristezas, tudo isso o pastor trata, joga um unguento, traz para si. E havia ali uma bacia, um cálice, com 2 asas que ele colocava água e transbordava, e tudo isso era para que a ovelha pudesse entrar neste lugar e dormir em paz. Então o pastor cuida da ferida, trata das feridas, coloca ali a bebida, o cálice que transborda, porque a ovelha não enxerga bem, para que ela pudesse ter a calmaria de deitar nesse aprisco que ele criou e passar a noite tranquila e guardando a porta. Davi, na sua velhice, nas suas muitas experiências com Deus, pôde ver tudo isso na vida dele. Mesmo errando, mesmo fraquejando, mesmo vacilando, ele deixou ser guiado pelo pastor. Talvez a gente fique assim: mas eu tenho que ser a ovelha perfeita. Não importa qual é a ovelha que você venha a ser, se é branca, amarela, negra. O importante é você se deixar cuidar pelo verdadeiro pastor. Ele vai cuidar de tudo isso. Ele vai tratar tudo isso. E se nós queremos viver isso aqui,
precisamos estar em Jesus. Se você quer ser feliz, se você quer ser cuidado, se você quer viver na esperança e na paz, se Jesus não for seu pastor, não dá. Pode esquecer. E isso é a mais pura verdade. Por isso eu acho que a emergente forma de Deus falar conosco é isso. Para que nós tomemos uma posição. Olha, se eu não for teu pastor, tu vai quebrar sua cara. Se eu não for seu pastor, você vai afundar. Agora, se eu for seu pastor, eu cuido de você. Se você deixar ser ovelha, ele vai cuidar de nós. E Davi faz um relato que é a coisa mais linda que pode existir. Faz o seguinte: olhando tudo isso, a grandeza de Deus, o pastoreio de Deus, ele fala: Senhor, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia por parte do pastor, porque ele se colocou como ovelha dele. Todos os dias da minha vida. Enquanto eu existir aqui, ele pôde experimentar isso. Ele vê a bondade, a misericórdia do Senhor me sustentou até aqui. A bondade e a misericórdia do Senhor esteve comigo até aqui, estará até o fim, porque Ele é o meu pastor. E eu vou estar com Ele até a eternidade. Queridos irmãos, não queira entrar no céu se Deus não for o seu pastor aqui na terra. A gente começa tudo aqui. É aqui, é se rendendo. Por isso que tem canções que a gente precisa pensar na letra, refletir, até para a gente internalizar. Louvamos, toma-me, rendido estou. Sou tua ovelha, Senhor. Eu não mando mais em mim, nem Satanás me guia. Quem me guia é o Senhor. E interessante, o que nada tem falta, é porque se você é ovelha, você não precisa mais pedir nada dele. Porque te segue, ele te dá, ele te conduz. Não há mais cegueira com as coisas daqui, entende? Não há mais aquela coisa. Jesus também exemplifica muito disso quando ele nos instiga a buscar as coisas que são do céu. Ele fala assim: teu pai, teu pastor, sabe do que você precisa antes mesmo de você falar. Porque sabe que ele cuida de você. A ovelha, ela vive despretensiosa. Ela vive esperançosa, tranquila, porque ela sabe que tem alguém que guia ela. A gente vai viver aqui nossos dilemas, nossos problemas, nossas responsabilidades. Faz parte da vida. Mas nós não precisamos ficar angustiados, tarrecidos, porque nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Bondade e misericórdia todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ninguém vive para sempre aqui. Então não está falando de igreja. Ele está falando de céu. Eu estou sendo pastoreado aqui. Continuarei sendo pastoreado por Ele até a eternidade. Aquele que começou a boa obra vai até o fim. Começo, meio e fim. O outro pastor também nos leva a um fim tão terrível quanto o dele. Raciocina, meus amados irmãos. Pense um pouco. Às vezes a gente não se deixa cuidar. A gente diz ser ovelha, mas a gente quer controlar as coisas. A gente diz ser ovelha, mas vai ouvindo outras vozes.
A ovelha ouve, conhece, o pastor chama para o nome, ela conhece a voz do seu pastor, ela obedece os seus preceitos, obedece a sua direção. Viver despretensioso não me importa qual direção vou tomar, meu pastor me dirá qual tomar. Meu pastor me dirá para onde ir, meu pastor me dirá para onde vou. E ele sempre me leva a pastos verdejantes, sempre me leva a águas de descanso. Pense, não há pastor maior do que Deus. E para que Ele guie nossa vida, a gente tem que se render para que isso aconteça. E entender muito bem o que está ao nosso redor. Se eu não me colocar sob esses cuidados maravilhosos aqui, tanto aqui quanto no porvir, eu vou ser levado pelo outro guia, que vai só tirando de mim. Enquanto o bom pastor supre as necessidades, o adversário retira tudo que temos. E no fim nos vemos sem nada. Mas uma coisa também é certa: a parcela de culpa da nossa parte. Porque é eu que me rendo ao bom pastor e é eu que sigo o adversário. Mas que Deus, Ele alcance o nosso coração. Entendamos o que o Senhor falar essa noite. Deus está dizendo para todos nós: eu quero ser seu pastor. Seja todo o tempo, todos os dias da sua vida, minha ovelha. Você não vai se arrepender. Por que não vou me arrepender? Porque é por amor ao nome dele. Ele não vai levar a fama de ser um pastor ruim. Os pastores da terra não são bons, não. Mas esse aqui, esse não falha. Esse não recebe título de não houve cuidado. Não, esse é perfeito. Vela pelo nome. Por ele. Talvez se fosse pelas ovelhas, só viveria machucado, tendo apanhado do bordão. Ao invés do bordão trazer para perto do seio do pastor, ia ser só no coco, pela rebeldia. Mas como não é por mim, não é por você, não é por ser humano nenhum, pelo amor ao nome dele, ele faz valer ser pastor. Para que não fique dúvida que o Senhor é bom para com aqueles que o temem, que o Senhor cuida daqueles que se colocam aos seus cuidados. Que Ele seja o nosso pastor todos os dias da nossa vida. Que vivamos essa graça que Davi viveu. Que experimentemos todo esse cuidado que Davi experimentou. E possamos sim falar, não é dizer eu estou só, não, eu estou com o meu pastor. Não é dizer, porque eu estou assim, não, meu pastor me supre tudo. É dizer que o meu pastor está do meu lado nas minhas piores adversidades da vida. Deus está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem. Eu tenho um pastor. E que nós possamos falar como ele disse aqui. Ele é meu. Pode ser teu também, mas é meu. Não abro mão. Não quero saber, é meu. Ele é o meu pastor. Tenho tudo do que preciso. Porque tendo Deus, realmente, não falta nada. Amém? Vamos agradecer.